Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de História, chegamos na aula de número 13, a aula que vai falar um pouquinho da queda do Império Romano Ocidental. Um evento que é tão importante para a gente entender o início do período medieval. Pois bem, então vamos falar um pouquinho aí da queda do Império Romano Ocidental. E por que eu estou usando esse termo, ocidental? Isso é bem importante. Lá no final do século IV, o Império Romano ele foi dividido em dois. Império Romano, que é o império que havia conquistado praticamente todo o Mediterrâneo, norte da África, Oriente Médio, uma boa parte da Europa, chegando até inclusive nas Ilhas Britânicas, mas esse império foi, por uma série de motivos, dividido em dois. O Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla, e o Império Romano Ocidental, cuja capital era a cidade de Roma. O Império Romano Oriental, esse vai continuar existindo. E não só vai continuar existindo, como posteriormente vai se transformar no Império Bizantino, que é um império bem importante do período medieval. A gente vai falar dele numa aula posterior. Já o Império Romano Ocidental, esse foi tomado pelos povos germânicos no ano de 476. E é esse evento que marca o início do período medieval. Bom, lá no ano de 476, um grupo germânico, uma tribo germânica chamada de Herulos, liderados por um sujeito chamado Odoacro, vai invadir a cidade de Roma, a capital romana, e vai depor o imperador romano, que naquele período era um sujeito chamado Rômulo Augusto. É um nome muito poderoso e forte, porque Augusto é o nome do primeiro imperador romano, Octavius Augustus, e Rômulo é o nome do primeiro, faz uma referência a Rômulo e Remo, que são os, em tese, de acordo com o mito de criação, os fundadores da cidade de Roma. Tá? Bom, a queda do Império Romano está ligado a três crises, basicamente. Haviam três crises que levaram ao Império Romano à sua decadência. Uma crise do seu sistema econômico, que era o sistema econômico escravista, o modo de produção escravista. Uma crise política e a invasão germânica, as crises de migração, as crises das invasões germânicas. Foram essas três crises que levaram o Império Romano à sua decadência, e aí é isso que a gente vai estudar nessa aula. Vamos começar então falando um pouquinho dos antecedentes e falando, é claro, da crise do escravismo, tá? Bom, o Império Romano ele havia se expandido significativamente. O Império Romano havia se expandido significativamente. Lá no ano de 98 até o ano de 117, durante o governo de um imperador bem famoso chamado Trajano, o Império Romano chegou no seu apogeu territorial. Ou seja, foi o período em que o Império Romano mais se expandiu. Aqui a gente tem um mapa que dá para ver um pouquinho da expansão do Império Romano. Percebam, o Império Romano chegou lá na Ilha Britânica, na Britânia, pegou uma parte da Gália, que hoje nós conhecemos como França, pegou a Península Ibérica com Portugal e Espanha, o norte da África com a Numídia, enfim, com o Egito, pegou uma parte ali da Síria e da Judéia, onde hoje é Israel, boa parte da Mesopotâmia, da Capadócia, da Macedônia, da Grécia, enfim. Então ele alcançou o seu apogeu durante o governo do imperador Trajano. Só que aqui foi o último período de expansão do Império Romano. Depois do imperador Trajano, o Império Romano só foi diminuindo até acabar por completo. Bom, essa extensão territorial, essa expansão territorial, ela é fundamental para o sistema econômico romano daquele período. Roma vivia sobre um modo de produção bem conhecido, chamado modo de produção escravista. Era um modo de produção que era baseado, primeiro, na propriedade privada dos meios de produção. Então, as terras tinham proprietários privados e as pessoas trabalhavam para esses proprietários privados, mas, eventualmente, essas pessoas pagavam impostos para poder trabalhar nessas terras. Quando essa pessoa não conseguia pagar os seus impostos, ela ficava em dívida. E para pagar a sua dívida, ela se tornava escrava desse senhor de terras. Então, o sistema escravista, inicialmente, entre os gregos e entre os romanos, era um sistema baseado numa escravidão por dívidas. Porém, em um determinado momento, essa escravidão por dívidas foi proibida. E aí,
o Império Romano passou a conquistar escravos a partir das conquistas militares. Isso é, se não tem como ter escravo por dívidas, agora a gente vai ter que conquistar outros povos, e ao conquistar outros povos, a gente vai fazer desses povos escravos, alguns desses povos escravos. Só que ocorre que lá durante o Império, durante a gestão do imperador Adriano, o Império Romano se desfez de alguns territórios e parou de se expandir por uma opção política mesmo. E também por uma falta de recursos o suficiente para continuar se expandindo. Então o Império Romano tomou a decisão de não mais se expandir. E uma vez que ele não se expande, ele não conquista novos escravos. Sem novos escravos, a economia começa a quebrar. Tá? Então, com a paz interna e externa, interna no sentido das guerras civis e externas no sentido da expansão, a gente tem um aumento da população romana, já que não está tendo mais guerras externas e nem internas, só que a quantidade de mão de obra escrava diminuiu, devido à falta da expansão romana. Nesse sentido, a produção agrícola dos cereais, enfim, dos alimentos, também começou a diminuir, e a população aumentando. Se a população aumenta e a produção agrícola diminui, porque está faltando mão de obra, obviamente que o preço dos alimentos vai subir. A gente vai ter uma grande inflação e essa inflação vai ser um ponto significativo na queda do Império Romano. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem o valor da moeda romana, tá? De um denário. Um denário é uma moeda romana. Vamos colocar aqui, é difícil calcular o valor de uma moeda antiga, mas vamos colocar que um denário vale 10 reais, digamos assim, tá? Só para título pedagógico. Olha, no início aqui da gestão do Império Romano, anos 64, 68, olha o valor de um denário. Um denário comprava muita coisa. Conforme foi passando os governos, né? Juliano, enfim, vários outros, Valeriano, quando chega no imperador Cláudio II, no século III, o denário vale 10% do que ele valia no início do Império Romano. Ou seja, os romanos passam por uma crise financeira e econômica gigantesca, e isso explica uma parte da queda do Império Romano. Vamos ver agora um pouquinho da crise política. Bom, além da crise econômica, o Império Romano também viveu uma crise política. O século III no Império Romano é visto como o século da grande crise política. Por quê? Porque nenhum imperador parava no governo. Todos os imperadores ou foram assassinados ou foram depostos e tiveram governos muito curtos. Essa é a grande crise crise política do século III, tá? Então aqui para vocês terem uma ideia, né? Aqui nós temos os principais romanos da dinastia Nerva Antonina, uma dinastia do século II. Então do século I, perdão. Então a gente vê aqui, ó, governou de 96 a 98, né? Governou de 98 até 117, um governo grande. Adriano governou de 117 até 136, ou seja, um governo razoavelmente grande. Depois nós temos aqui, ainda no século II, o Antônio Pio governou de 138 até 161, um governo bem longo. O Marco Aurélio, o último dos grandes bons imperadores, governou de 161 a 180, e todos eles morreram por causas naturais. Aqui, né, nesse canto, a gente tem a causa da morte. Ó. Morreu de causas naturais, enfim. Somente o Marco Aurélio que foi assassinado pelo seu próprio filho. E aí começa uma grande crise, né? Ainda a gente tem o Lúcio, que governa bastante, e tem um governo bem razoavelmente longo e tudo mais, mas, né, a partir da morte do imperador Cômodo, se instaura uma crise política na qual todos os imperadores a reinar após Cômodo foram assassinados por conspiração política. Entre o final do século II e durante todo o século III, nenhum imperador romano governou mais do que 10 anos, e quase todos foram assassinados, seja pela guarda pretoriana, ou seja, por sua própria guarda pessoal, ou seja, por generais rivais ou pelo próprio Senado.
E aí a gente tem aí então uma crise política gigantesca no Império Romano durante o século III e mesmo no século IV, com imperadores como Constantino, enfim, essa crise política ainda não consegue ter um fim, ainda não consegue ter uma solução. Bom, falamos então aqui da crise política, falamos da crise econômica, falaremos agora das invasões germânicas. Como eu havia dito, né, os povos germânicos são aqueles povos que viviam ali na Germânia, a atual Alemanha, que havia sido o único território que o Império Romano não tinha conseguido conquistar até então. Esses povos germânicos, né, que vivem ali no norte da atual Alemanha, a partir do século III, passaram a ocupar e a invadir as fronteiras do Império Romano, seja por migração, né, das suas populações, ou seja por uma invasão militar. Aconteceu das duas formas, tanto por migração de germânicos que passaram a se mudar para as fronteiras do Império Romano, ou germânicos que realmente pegaram em armas e foram e tomaram territórios do Império Romano. Aqui a gente tem um mapa que fala um pouquinho das invasões bárbaras, né? Então a gente vê os vândalos foram ali, né, para o norte da África, foram um pouquinho ali para a Península Itálica. A gente tem visigodos indo para a Península Ibérica, a gente tem ostrogodos indo ali para a região da Ásia Menor, a gente tem os ângulos e os saxões indo para aonde hoje é a atual Inglaterra, e nós temos os francos que foram para a Gália, atual França. Então, a gente tem a partir do século, né, a partir do século II, século III principalmente, uma invasão gigantesca de povos germânicos. E aqui a gente vai falar um pouquinho das principais invasões dos povos germânicos, tá? As primeiras tentativas, né, de incursões aí bárbaras significativas, elas passam a ocorrer realmente no século III, tá? Na fronteira ali do rio Reno e do rio Danúbio, tá? A primeira grande batalha que a gente tem registrado na história de uma tentativa de invasão dos povos germânicos é a Batalha de Ábritros, lá no ano de 251, onde o imperador Décio foi morto, inclusive, pelos godos, tá? Lá no século IV, aí sim, a gente vai ter diversos outros povos que vão, de fato, atravessar as fronteiras do Império Romano, mas eles acabavam sendo contidos antes de chegar na capital. Então, godos, lombardos, burgúndios, vândalos, alamanos, saxões, etc. e tal. No século V, a cidade de Roma, enfim, foi saqueada em diversos momentos. E o ano de 410 é um ano significativo porque é o saque dos visigodos liderados pelo Alarico, um saque bem importante que foi inclusive registrado pelo bispo Agostinho de Hipona, e o saque dos vândalos liderados por Genérico, né? Foi um saque aí bem importante no ano de 455. E por fim, 476, o Odoacro e os Herulos, que invadem a capital romana e tomam a capital romana. Aqui a gente tem um mapa dos reinos que vão se formar a partir das invasões germânicas, e esses reinos vão dar origem aos povos medievais.